Ela entrou vestida de noiva em um castelo de luxo, mas sentia o peso de uma prisão invisível. A cerimônia era impecável, os sorrisos ensaiados, mas dentro dela tudo desabava. Aquele casamento não era amor, era dívida antiga disfarçada de celebração. E o que ele disse na noite de núpcias foi cruel o suficiente para destruir qualquer esperança. Se esta história te agradou, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de me contar de onde está assistindo. Marina Tavares nunca imaginou que aos 28 anos estaria vestindo um vestido de noiva que custou mais do que a faculdade inteira de arquitetura, em uma cerimônia onde nem sequer conhecia metade dos convidados. A Capela São Francisco, no Jardim Europa, em São Paulo, estava repleta de gente importante, pessoas cujos nomes estampavam revistas de negócios e colunas sociais. Flores brancas decoravam cada canto, o perfume de lírios e rosas pairava no ar-condicionado e tudo parecia perfeito aos olhos de quem via de fora. Mas Marina sabia a verdade. Aquele casamento era apenas um acordo, uma transação fria, um documento assinado entre famílias que selava o destino de duas pessoas que mal se conheciam. Ela segurava o buquê com tanta força que suas mãos tremiam. O véu cobria parte do seu rosto e ela agradecia por isso, porque assim ninguém conseguia ver direito as lágrimas que insistiam em se formar no canto dos seus olhos. Ao seu lado, sua mãe, Célia, sorria para os convidados como se aquele fosse o dia mais feliz da vida dela. E talvez fosse mesmo. Afinal, aquele casamento representava a salvação definitiva da família Tavares, uma família que décadas atrás havia quase perdido tudo. Marina lembrava vagamente das histórias que seu pai contava, nos poucos momentos em que ele abria o coração. A empresa de importação da família havia entrado em crise nos anos 90, e foi a família Almeida que estendeu a mão, que investiu capital, que salvou os negócios do colapso total. Em troca, seu pai, Antônio Tavares, assinou um contrato. Um contrato que Marina só descobriu existir quando ele faleceu há 6 meses. Um contrato que previa o casamento entre os herdeiros de ambas as famílias. Na época, Marina era apenas uma criança. Agora, ela era a única filha, e o acordo tinha que ser cumprido. Do outro lado do altar esperava Gabriel Almeida, alto, de ombros largos, terno, impecavelmente cortado, cabelo escuro penteado para trás, olhos castanhos que pareciam enxergar através das pessoas sem realmente vê-las. Ele era o CEO da Almeida Holdings, uma das maiores empresas do país, controlando setores que iam da construção civil ao agronegócio. Tinha 35 anos, era considerado um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo e sua foto frequentemente aparecia em capas de revistas. Mas quem conhecia Gabriel de perto sabia que ele era distante, metódico, emocionalmente inacessível. Um homem que vivia para os negócios e mantinha qualquer sentimento trancado a 7 chaves. Quando os olhos de Marina finalmente encontraram os dele, ela não viu animação, não viu esperança, não viu sequer curiosidade. Viu apenas resignação. A mesma resignação que ela sentia. A cerimônia foi rápida. As palavras do padre ecoavam pela capela como um roteiro decorado, sem alma, sem emoção. Marina respondeu quando foi necessário, sua voz saindo baixa, quase inaudível. Gabriel fez o mesmo, seu tom firme, mas desprovido de qualquer sentimento. Quando chegou a hora de trocar as alianças, as mãos de ambos estavam geladas. O beijo selou o acordo de forma protocolar. Um toque rápido nos lábios que não durou mais que 2 segundos. Os convidados aplaudiram. As câmeras dos fotógrafos dispararam. A música começou a tocar. E assim, Marina Tavares se tornou Marina Almeida, sem amor, sem desejo, sem escolha. A recepção foi no Palácio dos Cedros, a mansão da família Almeida na região dos Jardins. O lugar era imponente, com jardins que pareciam não ter fim, salões enormes decorados com lustres de cristal, móveis antigos que vinham de gerações passadas. Marina se sentia minúscula ali, perdida entre tanta ostentação. As pessoas vinham cumprimentá-la, dizendo frases prontas sobre felicidade e futuro, e ela sorria de volta, um sorriso que doía nos cantos da boca de
tão forçado. Gabriel estava sempre cercado por empresários, discutindo negócios mesmo no próprio casamento. Marina o observava de longe, tentando encontrar nele algum sinal de humanidade, alguma brecha que indicasse que por baixo daquela armadura havia um homem de verdade. Mas tudo o que via era frieza, controle absoluto, indiferença. Foi apenas quando os convidados começaram a ir embora, quando a noite já avançava e o cansaço pesava nos ombros de Marina, que Gabriel finalmente se aproximou dela. Eles estavam na suíte principal da mansão, um quarto enorme com uma cama king size, cortinas pesadas de veludo, uma sacada que dava para o jardim iluminado. Marina ainda estava de vestido, sentada na beira da cama tentando tirar os sapatos que machucavam seus pés. Gabriel entrou sem bater. Ele havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, mas ainda mantinha aquela postura rígida, como se estivesse em uma reunião de negócios. Parou a alguns metros dela, as mãos nos bolsos, e a encarou com aqueles olhos vazios. Foi quando ele disse, com uma voz que não demonstrava raiva nem tristeza, apenas uma afirmação de fato: "Você terá o nome, o status, a mansão, mas jamais me deitarei com você." As palavras caíram sobre Marina como um balde de água fria. Ela ergueu o rosto, os olhos arregalados, sem saber se havia ouvido direito. Gabriel continuou olhando para ela, sem piscar, sem demonstrar qualquer emoção. "Este casamento é um acordo entre famílias. Eu cumprirei minha parte. Você terá tudo o que precisa materialmente, mas não espere nada além disso. Não espere amor, não espere afeto e, definitivamente, não espere intimidade. Vamos viver sob o mesmo teto, mas nossas vidas serão separadas. Você tem um quarto próprio no corredor ao lado. Pode decorá-lo como quiser. Pode fazer o que quiser durante o dia. Só preciso que mantenha as aparências quando necessário." Marina sentiu o peito apertar, a garganta fechar. Ela queria gritar, queria chorar, queria correr dali e nunca mais voltar. Mas a lembrança da mãe, doente, dependendo dos remédios caros que agora ela conseguia pagar graças ao acordo com os Almeida, a fez engolir qualquer palavra de revolta. "Entendo", ela murmurou, a voz saindo fraca. Gabriel assentiu, como se estivesse fechando um negócio. "Ótimo. Então está tudo esclarecido. Boa noite." E saiu do quarto deixando Marina sozinha, com o vestido de noiva que de repente pesava toneladas e o coração despedaçado. Naquela noite, Marina não dormiu. Ficou olhando para o teto alto, ouvindo o silêncio assustador daquela mansão enorme. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu completamente sozinha, mesmo estando cercada de luxo e conforto. O casamento, que deveria ser o início de uma nova vida, parecia mais o fim de tudo o que ela algum dia havia sonhado. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Marina mudou suas poucas coisas para o quarto que Gabriel havia designado para ela, um espaço bonito, mas impessoal, com móveis de madeira escura e uma janela que dava para o jardim dos fundos. Ela tentou decorá-lo, colocar suas plantas, seus livros de arquitetura, seus desenhos emoldurados, mas nada fazia aquele lugar parecer um lar. A rotina da mansão era previsível e vazia. Gabriel saía cedo para o escritório, antes mesmo do sol nascer, e voltava tarde da noite, muitas vezes depois que Marina já havia jantado sozinha. Quando eles se cruzavam nos corredores ou na sala de jantar, ele era educado, mas distante. Perguntava se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, mas nunca esperava realmente por uma resposta. Era como viver com um fantasma bem vestido. Marina tentou ocupar seus dias. Explorava a mansão, descobrindo salas que nunca eram usadas, bibliotecas empoeiradas, salões de música com pianos cobertos. Passou horas no jardim, cuidando das plantas, conversando com o jardineiro, um senhor chamado Seu Mário que trabalhava ali há décadas. Ele era gentil com ela, ensinava sobre as flores, contava histórias antigas da família Almeida. Era uma das poucas companhias que Marina tinha. Mas o que ela mais fazia era desenhar. Sentava no jardim com seu caderno de esboços e criava casas. Casas simples, casas modernas, casas aconchegantes, casas que ela jamais construiria.
Sua formação em arquitetura parecia agora um sonho distante, algo que pertencia a uma versão dela que não existia mais. Sua mãe sempre havia dito que mulheres da família Tavares não precisavam trabalhar, que era melhor se dedicar à família, ao lar. E Marina, sempre obediente, sempre tentando agradar, havia guardado seu diploma na gaveta e aceitado o papel que lhe era destinado. Agora, presa naquele palácio de silêncio, ela se perguntava se algum dia teria a chance de ser quem realmente queria ser. As únicas refeições que Gabriel e Marina faziam juntos eram os jantares de domingo, quando a família Almeida se reunia. A matriarca da família, Dona Helena, uma senhora de 70 e poucos anos, elegante e de olhar atento, sempre presidia a mesa. Ela era a avó de Gabriel, viúva do fundador da Almeida Holdings, e ainda mantinha certa influência sobre os negócios e sobre a família. Marina percebia que Dona Helena a observava durante esses jantares, não com julgamento ou frieza, mas com uma curiosidade gentil, como se estivesse tentando entender quem era aquela jovem que agora fazia parte da família. Às vezes, Dona Helena fazia perguntas sobre a vida de Marina, sobre o que ela gostava de fazer, sobre seus interesses. Marina respondia educadamente, mas sempre de forma breve, sem querer se expor demais. Gabriel, por sua vez, mal falava durante esses jantares. Respondia quando questionado sobre os negócios, comentava sobre números e estratégias, mas nunca sobre sua vida pessoal. Nunca olhava para Marina com carinho ou atenção. Era como se ela fosse apenas mais um móvel na sala. Em uma dessas noites de domingo, depois do jantar, Dona Helena chamou Marina para tomar um chá com ela no jardim de inverno. Era um ambiente acolhedor, com plantas tropicais, poltronas confortáveis e uma iluminação suave. Marina aceitou o convite, grata por qualquer distração da solidão que a consumia. Dona Helena serviu o chá ela mesma, um gesto simples, mas que Marina achou tocante. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a bebida quente e o som da chuva leve que começava a cair lá fora. "Você está infeliz aqui, não é, minha querida?" Dona Helena disse de repente, sua voz suave, mas direta. Marina quase engasgou com o chá. Ela não esperava por aquela pergunta, por aquela sinceridade. Olhou para a senhora sem saber o que responder. "Eu estou bem, Dona Helena, tenho tudo o que preciso." A avó de Gabriel sorriu. Um sorriso triste. Ter tudo o que precisa não significa ser feliz. Eu conheço meu neto, Marina. Sei como ele é. Sei que ele herdou essa frieza do pai, essa dificuldade de se conectar com as pessoas. Mas também sei que, no fundo, ele é capaz de sentir. Só está com medo. Marina sentiu um nó na garganta. "Por que a senhora está me dizendo isso? Porque eu não quero ver duas vidas sendo desperdiçadas por causa de um contrato antigo e de mágoas que nem eram suas. Você é jovem, Marina. Tem sonhos, tem talento. Vi seus desenhos no seu quarto quando passei por lá outro dia. Você é arquiteta, não é?" Marina assentiu, surpresa que Dona Helena soubesse disso. "Sou. Mas nunca exerci. Minha mãe sempre disse que não era necessário. E o que você acha?" Marina ficou em silêncio. Ninguém nunca havia feito aquela pergunta para ela. Ninguém nunca havia se importado com o que ela achava. "Eu gostaria de poder construir, de ver meus projetos saindo do papel, de criar espaços que façam as pessoas felizes." Dona Helena colocou a mão sobre a de Marina, um toque gentil, mas firme. "Então faça isso. Não deixe que este casamento seja uma prisão. Use-o como um ponto de partida. Você tem recursos agora, tem estabilidade. Use isso a seu favor." Marina olhou para aquela senhora com gratidão e confusão. "Mas como?" Gabriel deixou claro que nossas vidas são separadas. E talvez sejam, por enquanto, mas isso não significa que você não possa viver a sua. Talvez, quem sabe, ao ver você florescer, ele perceba o que está perdendo. As palavras de Dona Helena ficaram ecoando na mente de Marina por dias. Seria possível? Seria possível encontrar uma forma de ser feliz, mesmo dentro daquela jaula de ouro? Ela queria acreditar que sim, mas o peso do silêncio de Gabriel, da indiferença dele, parecia esmagador demais. Uma tarde, enquanto desenhava no jardim,
Marina ouviu vozes vindas do escritório de Gabriel. A janela estava entreaberta e ela conseguia ouvir a conversa dele ao telefone. Era sobre um novo projeto, uma construção de casas sustentáveis no interior. Gabriel falava com aquela voz firme e decidida, dando ordens, analisando números, tomando decisões que afetariam centenas de pessoas. E Marina se perguntou como um homem capaz de construir impérios não conseguia construir uma ponte sequer com a própria esposa. Ela fechou o caderno e olhou para a mansão. Aquele lugar tão bonito e tão vazio era agora sua prisão e seu refúgio. E ela não sabia por quanto tempo conseguiria suportar viver assim, invisível, ignorada, existindo apenas nas sombras da vida de um homem que jurou nunca amá-la. Mas algo dentro dela, uma pequena chama que ainda não havia se apagado completamente, sussurrava que talvez houvesse um jeito. Talvez Dona Helena estivesse certa. Talvez fosse hora de parar de esperar que Gabriel a enxergasse e começar a se enxergar por conta própria. E foi com esse pensamento, misturado com medo e esperança, que Marina decidiu que não ia mais se contentar em ser apenas a senhora Almeida no papel. Ela ia encontrar um jeito de ser Marina de novo, mesmo que isso significasse ir contra tudo o que sempre lhe ensinaram. A chuva continuava caindo lá fora, lavando os jardins, refrescando a terra. E Marina, pela primeira vez em meses, sentiu que talvez também estivesse na hora de lavar sua própria alma e começar de novo. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. 2 semanas depois daquela conversa no jardim de inverno, Dona Helena apareceu na mansão, em uma tarde de quinta-feira, algo incomum para ela que geralmente só visitava aos domingos. Marina estava na biblioteca, folheando um livro antigo sobre arquitetura brasileira, quando a governanta veio avisá-la que tinha visita. Dona Helena estava na sala de estar, elegante como sempre, vestindo um conjunto azul marinho e pérolas no pescoço. Ao lado dela, havia um homem que Marina não conhecia. Ele aparentava ter uns 40 anos, cabelos castanhos com fios grisalhos nas têmporas, olhos verdes e um sorriso caloroso que iluminava o rosto inteiro. Vestia uma camisa branca e calça jeans, uma combinação casual, mas elegante. Marina, querida! Dona Helena se levantou para cumprimentá-la. Quero te apresentar a uma pessoa muito especial. Este é Rodrigo Ferreira, um velho amigo da família. Rodrigo estendeu a mão, e Marina a apertou, sentindo o aperto firme e gentil dele. Prazer em conhecê-la, Marina. Dona Helena falou muito sobre você. Marina ficou surpresa. Falou. Sobre mim. Dona Helena sorriu, aquele sorriso de quem estava tramando algo bom. Sim. Contei ao Rodrigo que você é arquiteta e que tem um talento imenso para design. E acontece que o Rodrigo está precisando justamente de uma arquiteta para um projeto muito especial. Rodrigo assentiu, sentando-se no sofá e fazendo um gesto para que Marina se sentasse também. É verdade. Estou construindo uma casa nas montanhas em Campos do Jordão. Quero algo moderno, mas que se integre com a natureza, que seja sustentável e acolhedor. Já conversei com alguns arquitetos, mas nenhum deles captou exatamente o que eu queria. Quando Dona Helena me contou sobre você, pensei que talvez fosse exatamente a pessoa que eu estava procurando. Marina sentiu o coração acelerar. Uma casa nas montanhas. Um projeto real. A chance de finalmente usar tudo o que havia aprendido na faculdade. Tudo o que havia sonhado fazer. Mas, ao mesmo tempo, uma voz dentro dela sussurrava que aquilo era bom demais para ser verdade. Eu não sei se estou qualificada, ela começou hesitante. Eu me formei, mas nunca trabalhei de fato como arquiteta. Rodrigo se inclinou para a frente, os olhos verdes fixos nos dela. O que importa não é a experiência, Marina. É a visão. É a paixão. Dona Helena me mostrou alguns dos seus esboços. Você tem um olhar único, uma sensibilidade para criar espaços que respiram. É exatamente isso que eu quero para minha casa. Marina olhou para Dona Helena, que sorria encorajadoramente. Ela percebeu naquele momento que aquilo era mais do que apenas um projeto. Era uma oportunidade de renascer, de se reconectar com quem ela realmente era. Eu aceito, Marina disse,
antes que o medo pudesse fazê-la recuar. Eu gostaria muito de fazer esse projeto. Rodrigo sorriu genuinamente feliz. Ótimo, então vamos começar. Que tal marcarmos uma visita ao terreno na semana que vem? Você pode ver o local, sentir a energia do lugar e começar a imaginar as possibilidades. Marina assentiu, sentindo uma empolgação que não sentia há meses, talvez anos. Sim, eu adoraria. Depois que Rodrigo foi embora, Dona Helena ficou mais alguns minutos com Marina. A jovem estava visivelmente emocionada, os olhos brilhando de uma forma que há muito não brilhavam. Obrigada, Dona Helena. Obrigada por isso. A senhora mais velha acariciou o rosto de Marina com ternura maternal. Você não precisa me agradecer, querida. Você merece ser feliz, merece usar seus dons. E quem sabe, Dona Helena piscou, talvez isso acorde certas pessoas para o que elas têm bem debaixo do nariz. Marina entendeu a insinuação, mas não quis se iludir. Gabriel havia deixado claro suas intenções, ou a falta delas. Este projeto era para ela, não para conquistar a atenção de um marido que não a queria. Na semana seguinte, Marina viajou para Campos do Jordão com Rodrigo. A viagem foi agradável. Os dois conversaram durante todo o trajeto sobre arquitetura, sobre sonhos, sobre a vida. Rodrigo era divorciado. Tinha 2 filhos já adultos que moravam fora do país e havia decidido construir aquela casa como um refúgio pessoal, um lugar onde pudesse se reconectar consigo mesmo. O terreno ficava no alto de uma colina, cercado por pinheiros e com uma vista de tirar o fôlego para as montanhas. Marina desceu do carro e ficou, parada ali respirando o ar puro, sentindo o vento frio no rosto, os olhos percorrendo cada detalhe da paisagem. É perfeito, ela murmurou. Rodrigo ficou ao lado dela, também admirando a vista. Eu sabia que você ia entender. Quero uma casa que pareça que nasceu aqui, sabe? Que não agrida a natureza, mas que converse com ela. Marina já começava a visualizar. Grandes janelas para aproveitar a vista, madeira clara para trazer calor, um telhado que seguisse a inclinação natural do terreno, varandas amplas, integração total entre os espaços internos e externos. Eu já estou vendo, ela disse, pegando seu caderno e começando a esboçar. Pode deixar comigo. Nas semanas seguintes, Marina mergulhou no projeto. Passava horas no escritório improvisado que montou em seu quarto, desenhando, refazendo, aperfeiçoando. Rodrigo a visitava frequentemente para ver o andamento, sempre trazendo cafés, doces, conversando sobre tudo e sobre nada. Ele era atencioso, engraçado, respeitoso. Valorizava cada ideia de Marina, elogiava seu trabalho, fazia com que ela se sentisse vista e capaz. Pela primeira vez desde o casamento, Marina acordava com um propósito. Tomava café da manhã animada, se arrumava com cuidado, sorria sozinha enquanto trabalhava. A mansão, que antes parecia um cemitério, começou a parecer um pouco menos opressiva. Ela ainda estava sozinha na maior parte do tempo. Gabriel continuava com sua rotina de ausências, mas agora Marina tinha algo seu, algo que a preenchia. Foi em uma tarde de sábado, quando Rodrigo passou na mansão para buscar Marina para mais uma visita ao terreno, que Gabriel finalmente notou algo diferente. Ele estava no escritório, trabalhando mesmo no fim de semana, quando ouviu risadas vindas do hall de entrada. Risadas femininas, risadas de Marina. Gabriel franziu a testa. Ele não se lembrava de alguma vez ter ouvido Marina rir daquele jeito, com tanta leveza, com tanta alegria. Curioso, ele se levantou e foi até a janela do escritório que dava para a entrada. Viu Marina descendo as escadas, vestindo um vestido leve de cor mostarda, o cabelo solto caindo sobre os ombros, um sorriso largo no rosto. E ao lado dela, Rodrigo Ferreira. Gabriel sentiu algo estranho no peito. Rodrigo era amigo da família, tinha crescido com ele, frequentado a mesma escola, jogado futebol juntos na adolescência. Mas os dois haviam se distanciado nos últimos anos, cada um seguindo seus próprios caminhos. Gabriel sabia que Rodrigo era empresário, investia em tecnologia e sustentabilidade, mas não sabia que ele estava frequentando a mansão. Ele observou os dois conversando animadamente.
Rodrigo dizendo algo que fazia Marina rir de novo, aquele riso cristalino que Gabriel nunca havia sido capaz de provocar. Sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear. Incômodo, irritação, algo mais. Quando Marina e Rodrigo saíram, Gabriel voltou para a mesa, mas não conseguiu se concentrar no trabalho. A imagem dos dois rindo juntos ficava voltando para sua mente. Ele se pegou pensando em quanto tempo fazia que não via Marina. Não realmente via, não apenas cruzava com ela pelos corredores. Ela parecia diferente, mais viva, mais bonita. Balançou a cabeça tentando afastar aqueles pensamentos. Não fazia sentido. Ele havia estabelecido as regras desde o início. Não queria envolvimento emocional, não queria complicações. Marina tinha sua vida, ele tinha a dele. Era melhor assim, mais simples, mais seguro. Mas mesmo assim, ele se pegou olhando para o relógio várias vezes ao longo da tarde, esperando ouvir o som do carro voltando. Marina chegou no início da noite, com as bochechas coradas do frio da serra e os olhos brilhando de entusiasmo. Ela entrou na mansão carregando várias pastas e falando ao telefone com Rodrigo, rindo de algo que ele dizia do outro lado da linha. Sim, eu vou fazer as alterações na planta e te mando até segunda. Você foi ótima companhia hoje, como sempre. Até breve. Ela desligou e praticamente flutuou pelas escadas, tão imersa em seus pensamentos, que nem percebeu Gabriel parado na porta do escritório, observando-a. Você está saindo muito ultimamente. A voz dele cortou o silêncio. Marina parou no meio da escada, surpresa. Olhou para baixo e viu o marido ali, a expressão fechada, os braços cruzados. Estou trabalhando em um projeto, ela respondeu, tentando manter a voz neutra. Um projeto. Com o Rodrigo. Sim, ele está construindo uma casa em Campos do Jordão e me contratou como arquiteta. Gabriel subiu alguns degraus, aproximando-se dela. Desde quando você é arquiteta? Pensei que sua mãe não aprovasse isso. Marina sentiu uma onda de irritação. Talvez eu tenha decidido que é hora de fazer o que eu quero, não o que os outros esperam de mim. E o Rodrigo faz parte do que você quer. Havia algo no tom dele que Marina não conseguiu identificar. Não era exatamente raiva, mas também não era indiferença. Era algo novo, algo que ela nunca tinha ouvido na voz de Gabriel. Rodrigo é um cliente e um amigo. Ele me trata com respeito, valoriza meu trabalho, me faz sentir capaz. Coisas que você nunca se deu ao trabalho de fazer. As palavras saíram mais duras do que Marina pretendia, mas ela não se arrependeu. Viu Gabriel recuar um pouco como se tivesse sido atingido. Eu te dou tudo o que você precisa, ele disse, a voz baixa. Você me dá dinheiro, Gabriel. Conforto material. Mas nunca me deu atenção. Nunca me perguntou como eu estava de verdade. Nunca sequer tentou me conhecer, então não venha. Agora questionar minhas escolhas. Marina subiu o resto da escada e foi para seu quarto, batendo a porta atrás de si. Era a primeira vez que ela confrontava Gabriel, a primeira vez que dizia o que realmente sentia. E embora o coração estivesse acelerado e as mãos tremessem, ela se sentiu estranhamente poderosa. Gabriel ficou parado na escada, as palavras de Marina ecoando em sua mente. Ela estava certa. Ele nunca havia tentado conhecê-la. Havia mantido distância propositalmente, acreditando que era o melhor para ambos. Mas agora, vendo-a sorrindo com outro homem, vendo-a feliz e realizada de uma forma que nunca esteve com ele, Gabriel sentiu algo que não queria admitir. Sentiu que estava perdendo algo que nunca soube que queria. Nos dias seguintes, Gabriel começou a mudar sua rotina. Passou a chegar mais cedo em casa, jantava no horário em que Marina jantava, ficava na sala de estar quando ela estava lá. Não falava muito, apenas observava. Observava ela trabalhando em seus desenhos, falando ao telefone com Rodrigo, sorrindo para as telas do computador quando um detalhe do projeto ficava do jeito que ela queria. Marina notou a mudança, mas não comentou. Continuou sua vida, imersa no projeto, nas reuniões com Rodrigo, nas visitas ao terreno. A casa estava tomando forma, as fundações já tinham sido feitas, e Marina sentia um orgulho imenso cada vez que via seu projeto saindo do papel. Rodrigo começou a convidá-la para cafés, almoços, sempre relacionados ao trabalho.
mas também usando aqueles momentos para conhecê-la melhor. Ele perguntava sobre seus sonhos, sobre o que ela gostava de fazer, sobre como era sua vida antes do casamento. E Marina, aos poucos, ia se abrindo, falando sobre a pressão da mãe, sobre o pai que ela mal conheceu, sobre os sonhos que havia engavetado. Você ainda é jovem, Marina. Ainda tem tempo de realizar tudo isso e muito mais, Rodrigo dizia, sempre encorajador. E Marina começava a acreditar nisso. Foi em um desses almoços, em um restaurante charmoso no Jardim Paulista, que Gabriel os viu. Ele estava voltando de uma reunião quando passou em frente ao restaurante e, por um impulso, olhou para dentro. E lá estavam eles, Marina rindo, Rodrigo segurando a mão dela sobre a mesa, os dois parecendo completamente imersos um no outro. Gabriel sentiu o peito apertar. As mãos fecharam em punhos. Ele entrou no carro e dirigiu de volta para a empresa, mas não conseguiu trabalhar o resto do dia. A imagem dos dois juntos da mão de Rodrigo sobre a de Marina não saía da sua cabeça. Naquela noite, quando Marina chegou em casa, Gabriel estava esperando por ela na sala de estar. Ele havia bebido, algo raro para ele que sempre mantinha controle total sobre si mesmo. Mas naquela noite, ele precisava de coragem líquida para fazer o que estava prestes a fazer. Marina entrou, ainda com um sorriso no rosto, mas o sorriso desapareceu quando viu Gabriel ali, com um copo de uísque na mão, o olhar intenso, fixo nela. Precisamos conversar, ele disse, a voz carregada de uma emoção que Marina não reconheceu. Sobre o quê? Ela perguntou cautelosa. Sobre você e o Rodrigo. Marina sentiu a irritação voltar. Não há um eu e Rodrigo. Há apenas um projeto profissional. Eu vi vocês hoje, no restaurante. Vi a forma como ele te olha, a forma como você sorri para ele. Isso não parece apenas profissional. E o que você quer que eu faça, Gabriel? Você deixou claro desde o primeiro dia que não quer nada comigo, que eu sou apenas parte de um acordo. Então, o que te importa se outra pessoa me faz sorrir? Gabriel se levantou, aproximando-se dela. Me importa porque você é minha esposa. No papel, Marina retrucou, a voz tremendo. Apenas no papel. Você mesmo disse que nossas vidas eram separadas, que eu nunca teria nada além do seu nome e do seu dinheiro. Então não venha agora com ciúmes possessivos quando alguém finalmente me trata como uma pessoa de verdade. Eu não estou com ciúmes, Gabriel mentiu, mas até ele sabia que a mentira era óbvia. Está sim. Mas sabe o que é mais triste, Gabriel? Você só está sentindo algo porque viu outro homem me dando atenção. Não é porque você me quer, é porque você não quer que ninguém me tenha. E isso não é amor. Isso é egoísmo. As palavras de Marina foram como um tapa na cara de Gabriel. Ele ficou ali, sem saber o que dizer, vendo-a subir as escadas e desaparecer pelo corredor. E pela primeira vez em anos, Gabriel Almeida sentiu algo que nunca havia permitido sentir. Sentiu que estava errado. E que talvez tivesse destruído a única coisa que realmente importava antes mesmo de perceber o valor que ela tinha. As semanas que se seguiram, aquela discussão foram marcadas por uma tensão diferente. Gabriel não voltou mais a trabalhar até tarde. Chegava em casa antes do jantar, ficava rondando os espaços onde Marina estava, tentando iniciar conversas que morriam logo no começo. Marina, por sua vez, mantinha uma distância educada, mas firme. Respondia quando necessário, mas não dava abertura para nada além disso. O projeto da casa em Campos do Jordão avançava rapidamente. As paredes já estavam levantadas, os caixilhos das grandes janelas começavam a ser instalados. Marina viajava para a obra pelo menos uma vez por semana, sempre acompanhada de Rodrigo, supervisionando cada detalhe, garantindo que sua visão estava sendo executada com perfeição. E cada vez que voltava dessas viagens, vinha com os olhos brilhando, com histórias sobre o andamento da construção, sobre as escolhas de materiais, sobre como tudo estava ficando exatamente como ela havia imaginado. Gabriel ouvia essas histórias de longe, vendo Marina conversar animadamente ao telefone ou com Dona Helena quando a avó visitava. E a cada dia, a sensação de estar perdendo algo crescia dentro dele, como uma sombra que não conseguia mais ignorar. Foi em uma noite de sexta-feira, quando Marina estava se arrumando para sair, que a situação finalmente explodiu.
Ela estava no quarto, vestindo um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos, o cabelo preso em um coque elegante, brincos de pérola que haviam sido presente de casamento de Dona Helena. Estava passando batom quando Gabriel entrou sem bater. Você vai sair, ele disse, e não era uma pergunta. Marina o olhou pelo espelho sem se virar. Vou. Rodrigo está fazendo uma pequena celebração no terreno. A estrutura da casa ficou pronta hoje. Ele convidou os engenheiros, alguns amigos. Vai ser algo simples, eu não quero que você vá. As palavras saíram duras, imperativas. Marina finalmente se virou, encarando o marido com uma expressão que misturava incredulidade e raiva. Você não quer que eu vá. E desde quando você tem algum direito de decidir o que eu faço ou deixo de fazer? Sou seu marido. Marina deu uma risada amarga. Marido. Você passa meses me ignorando, me tratando como se eu fosse invisível, deixando claro que não quer nada comigo. E agora, de repente, quer ter opinião sobre minha vida. Desculpa, Gabriel, mas você perdeu esse direito. Eu estou tentando, Gabriel disse, e havia um desespero na voz dele que Marina nunca tinha ouvido. Estou tentando fazer diferente, mas você não me dá nenhuma chance. Chance? Marina se levantou, aproximando-se dele. Eu te dei 6 meses de chances. 6 meses esperando que você me olhasse, que me perguntasse como eu estava, que demonstrasse o mínimo de interesse. E nada. Absolutamente nada. Agora que eu finalmente encontrei algo que me faz feliz, alguém que me valoriza, você quer que eu largue tudo, porque você, de repente, resolveu que se importa. Você está se apaixonando por ele. Era mais uma acusação do que uma pergunta. Marina sentiu o peito apertar. Ela havia se feito essa mesma pergunta várias vezes nas últimas semanas. O que sentia por Rodrigo? Ele era gentil, atencioso, a fazia rir. Mas amor? Ela não tinha certeza. Talvez fosse apenas gratidão. Talvez fosse apenas o alívio de finalmente ser tratada como uma pessoa que importava. Isso não é da sua conta, ela respondeu, esquivando-se da pergunta. É sim. Você é minha esposa, Gabriel insistiu, e agora havia raiva na voz dele, raiva misturada com algo que parecia quase pânico. Então haja como um marido de verdade, Marina gritou, e era a primeira vez que ela levantava a voz para ele. Pare de me tratar como um móvel, que você pode simplesmente ignorar quando não precisa e controlar quando acha conveniente. Eu não sou sua propriedade, Gabriel. Sou uma pessoa que tem sentimentos, que tem sonhos, que merece ser amada de verdade. Eu não sei como amar, Gabriel disse, e de repente a raiva dele desabou, dando lugar a uma vulnerabilidade que deixou Marina sem palavras. Eu não sei, nunca aprendi. Meu pai era frio, distante, me ensinou que sentimentos são fraquezas. Eu passei a vida inteira construindo essa armadura, acreditando que era a única forma de sobreviver. E quando você apareceu na minha vida, quando fomos forçados a esse casamento, eu tive medo. Medo de sentir, medo de me apegar, medo de perder o controle. Marina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Então você preferiu me destruir com sua indiferença. Preferiu me tratar como se eu não existisse. Você sabe como foi, Gabriel. Como foi acordar todo dia nessa mansão enorme, sozinha, invisível, sentindo que eu não tinha valor nenhum. Você não imagina o quanto isso dói. O quanto dói ser rejeitada por alguém que sequer te conhece. Eu sei, Gabriel disse, a voz rachada. Eu sei e eu me odeio por isso. Mas, Marina, por favor, me dê uma chance. Uma chance real de fazer diferente, de te conhecer, de tentar ser o marido que você merece. Marina balançou a cabeça, as lágrimas agora caindo livremente. 6 meses tarde demais, Gabriel. 6 meses de silêncio, de solidão, de me sentir menor do que nada. E agora você vem com palavras bonitas porque viu outro homem me dando o que você nunca quis dar. Isso não é justo. Não é justo comigo. Eu sei que não é justo. Eu sei que não mereço. Mas, Marina, Gabriel deu um passo em direção a ela, os olhos fixos nos dela. Eu tentei te evitar porque estava com medo de me apaixonar. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, pesadas e reveladoras. Marina olhou para Gabriel, vendo pela primeira vez o homem por trás da máscara.
vendo a vulnerabilidade, o medo, a luta interna que ele travava consigo mesmo. Mas então ela pensou em todos aqueles meses de solidão. Pensou nas noites que chorou sozinha. Pensou em como ele a fez sentir pequena, invisível, sem valor. E a raiva voltou, mais forte do que a compaixão. Você conseguiu me destruir com o silêncio, ela disse, a voz, firme apesar das lágrimas. E agora quer reconstruir com palavras. Mas palavras não são suficientes, Gabriel. Palavras não apagam a dor que você causou. Palavras não devolvem os meses que eu perdi me sentindo indigna de ser amada. O que eu posso fazer? Gabriel perguntou, e havia desespero real na voz dele. Me diz o que eu posso fazer para consertar isso. Eu não sei se dá para consertar. Eu não sei se eu confio em você. E eu não sei se quero arriscar meu coração com alguém que pode simplesmente decidir me ignorar de novo, quando sentir medo. Marina. Pegou a bolsa e passou por ele indo em direção à porta. Gabriel a segurou pelo braço, gentilmente, não com força, mas com urgência. Não vá. Por favor, não vá para ele hoje. Fica aqui. Conversa comigo. Me dá essa noite. Só essa noite. Marina olhou para a mão dele em seu braço, depois para o rosto dele. Viu lágrimas que ele tentava conter, viu um homem completamente diferente do que havia sido nos últimos meses. E por um breve momento, ela quis ceder. Quis ficar. Quis acreditar que talvez houvesse esperança. Mas então lembrou da frase dele na noite de núpcias. Você terá o nome, o status, a mansão, mas jamais me deitarei com você. Lembrou de como aquelas palavras a haviam destruído. Lembrou de como ele a fizera se sentir rejeitada, indesejada, insuficiente. Eu preciso ir, ela disse, soltando o braço. Eu prometi que estaria lá. E ao contrário de você, eu não quebro minhas promessas. E saiu, deixando Gabriel parado no corredor, sentindo como se o chão tivesse desabado sob seus pés. A celebração no terreno foi íntima e calorosa. Rodrigo havia montado uma mesa com petiscos e vinho, havia luzes penduradas nas árvores, música suave tocando. Os engenheiros e empreiteiros estavam lá com suas famílias, e todos cumprimentaram Marina calorosamente, elogiando o projeto, dizendo como a casa estava ficando linda. Rodrigo a recebeu com um abraço apertado. Você está bem. Seus olhos estão vermelhos. Marina forçou um sorriso. Estou sim. Só cansada. Foi uma semana longa. Ele não pareceu convencido, mas não insistiu. Durante toda a noite, foi atencioso, mas respeitoso. Apresentou Marina para todos como a brilhante arquiteta responsável pelo projeto. Falou com orgulho de como ela havia criado algo único e especial. E Marina, aos poucos, foi se permitindo relaxar, se permitindo aproveitar aquele momento de reconhecimento e alegria. Mas no fundo da mente, a imagem de Gabriel ficava voltando. O desespero nos olhos dele, a confissão dele, a vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. E Marina se perguntava se havia sido muito dura, se deveria ter dado a ele a chance que ele pediu. Rodrigo percebeu sua distração. Quer dar uma volta. Só nós dois. Marina assentiu. Eles se afastaram da celebração, caminhando pelo terreno à luz da lua. A estrutura da casa se erguia majestosa contra o céu estrelado, as janelas vazias ainda, mas já deixando imaginar a vista que teriam quando tudo estivesse pronto. Você está diferente hoje, Rodrigo disse gentilmente. Quer conversar sobre isso? Marina suspirou. Gabriel e eu tivemos uma discussão. Ele disse coisas que me pegaram de surpresa, coisas que eu não esperava ouvir. Rodrigo parou, virando-se para ela. Ele está percebendo o que está perdendo. Marina olhou para ele. Você acha que ele realmente sente algo? Ou é só ciúme possessivo? Rodrigo ficou em silêncio por um momento, pensando. Eu conheço Gabriel desde criança, Marina. Ele sempre foi fechado, sempre construiu paredes ao redor do coração. Mas eu também sei que, quando ele ama com intensidade. Só que ele tem muito medo disso. Medo de se entregar, medo de ser vulnerável. Se ele está deixando essas paredes caírem agora, é porque ele realmente sente algo por você.
E você? Marina perguntou, a voz baixa. O que você sente? Rodrigo sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Eu te admiro muito, Marina. Sua força, seu talento, sua beleza. Em outras circunstâncias, eu definitivamente tentaria conquistar seu coração. Mas eu sei que seu coração não está livre para ser conquistado. Não completamente. Há uma parte de você que ainda está amarrada a ele, mesmo que você não queira admitir. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Eu não sei o que fazer, Rodrigo. Eu não sei se posso confiar nele. Não sei se posso arriscar ser destruída de novo. Rodrigo pegou as mãos dela, segurando com carinho. Só você pode decidir isso, Marina. Mas eu vou te dar um conselho de amigo. Às vezes as pessoas merecem uma segunda chance. Às vezes elas precisam cair para aprender a se levantar. E às vezes o amor mais verdadeiro é aquele que nasce depois da maior tempestade. Marina abraçou Rodrigo, agradecida pela amizade dele, pela sabedoria dele. E naquele abraço ela percebeu que ele tinha razão. Ela não estava apaixonada por Rodrigo. Ela o admirava, gostava dele, mas não era amor. O que ela sentia por Gabriel, mesmo depois de tudo, mesmo depois de toda a dor, era algo mais profundo. Era raiva, sim. Era mágoa, sem dúvida. Mas também havia algo mais. Algo que ela não queria admitir, mas que estava lá, pulsando no fundo do coração. Havia esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, eles pudessem começar de novo. Quando Marina voltou para a mansão já era madrugada. A casa estava em silêncio, apenas algumas luzes acesas no hall de entrada. Ela subiu as escadas devagar, cansada emocionalmente, pronta para dormir e esquecer aquele dia complicado. Mas quando passou em frente à porta do quarto de Gabriel, viu luz saindo por baixo da porta. Parou, hesitante. Parte dela queria apenas seguir para seu próprio quarto, mas outra parte, uma parte que ela não conseguia mais silenciar, queria bater naquela porta. Antes que pudesse decidir, a porta se abriu. Gabriel estava ali, ainda vestido com a mesma roupa. O cabelo desalinhado, como se ele tivesse passado as mãos ali várias vezes. Os olhos dele encontraram os dela e por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Você voltou, ele disse finalmente, a voz rouca. Eu moro aqui, Marina respondeu, mas sem a acidez de antes. Gabriel assentiu. Eu não consegui dormir. Fiquei esperando. Só queria saber que você estava bem. Marina sentiu algo se movendo dentro do peito. Algo que parecia perigosamente com ternura. Estou bem. Ele se divertiu, Gabriel perguntou, e havia ciúme na voz, mas também uma tristeza genuína. Foi uma celebração bonita. A estrutura da casa ficou perfeita. É exatamente como eu imaginei. Você deve estar feliz. Estou, Marina admitiu. Mas também estou confusa e cansada. E não sei mais o que pensar ou sentir. Gabriel deu um passo para mais perto dela. Marina, eu sei que pedi demais hoje. Sei que não tenho direito de esperar que você me perdoe ou me dê uma chance. Mas eu preciso que você saiba uma coisa. Eu passei esses 6 meses tentando te evitar porque achei que era o melhor. Achei que mantendo distância eu estaria te protegendo. Protegendo a mim. Mas eu estava errado. Eu só estava nos machucando. E agora, vendo você brilhar, vendo você feliz, eu percebo o quanto fui idiota. O quanto perdi. E eu não quero continuar perdendo. Não quero acordar daqui a 1 ano e perceber que deixei a melhor coisa que já entrou na minha vida escapar porque eu era covarde demais para arriscar meu coração. Marina sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto de novo. Gabriel, eu preciso de tempo. Preciso pensar. Preciso entender o que eu sinto. Você me machucou muito. E mesmo que eu queira acreditar que você mudou, que está sendo sincero, eu tenho medo. Muito medo. Eu entendo. Eu vou te dar todo o tempo que você precisar. Mas, por favor, só me deixa tentar. Me deixa te mostrar que eu posso ser diferente. Que eu posso ser o homem que você merece. Marina olhou para ele, para os olhos dele que imploravam, para a vulnerabilidade que ele estava expondo. E tomou uma decisão. Tudo bem. Você pode tentar. Mas, Gabriel, se você me magoar de novo, se você voltar a me tratar com indiferença, eu vou embora.
E não vai ter volta. Eu não vou te magoar de novo. Eu prometo. Marina assentiu, cansada demais para continuar aquela conversa. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Marina. Ela se virou para ir para seu quarto, mas a voz dele a fez parar. Marina. Ela olhou para trás. Obrigado. Obrigado por me dar essa chance. Marina não respondeu, apenas seguiu para seu quarto. Mas enquanto se deitava na cama, olhando para o teto, ela sentiu algo diferente. Sentiu que talvez, apenas talvez, a tempestade estivesse começando a passar. E que do outro lado poderia haver um recomeço. Os dias que se seguiram foram marcados por pequenas mudanças, gestos discretos que aos poucos iam transformando a atmosfera da mansão. Marina acordou em uma manhã e encontrou um buquê de margaridas na cozinha, suas flores favoritas, aquelas que ela sempre desenhava nas margens dos seus cadernos de projeto. Não havia bilhete, mas ela sabia quem havia deixado ali. Gabriel começou a chegar em casa na hora do jantar. Não apenas chegar, mas perguntar como havia sido o dia dela. No início, as conversas eram breves, ainda carregadas de uma tensão desconfortável. Marina respondia educadamente, mas mantinha uma certa distância, protegendo o coração que ainda estava em processo de cura. Mas Gabriel não desistia. Ele perguntava sobre o projeto, sobre as escolhas de materiais, sobre os desafios da construção, e aos poucos, Marina percebia que ele estava genuinamente interessado. Uma noite depois do jantar, Gabriel perguntou se podia ver os desenhos dela. Marina hesitou, mas acabou concordando. Eles foram para o escritório que ela havia montado em seu quarto e ela mostrou as plantas, os esboços, as renderizações tridimensionais da casa em Campos do Jordão. Gabriel observou tudo com atenção, fazendo perguntas inteligentes, apontando detalhes que ele achava interessantes. Você tem um talento incrível, Marina. Sério, isso aqui é excepcional. Marina sentiu o peito aquecer com o elogio genuíno. Obrigada. Significa muito ouvir isso de você. Eu deveria ter percebido antes. Deveria ter te incentivado. Deveria ter feito tantas coisas diferentes. O passado já foi, Gabriel. Agora o que importa é o presente. E o futuro. Ele olhou para ela, esperançoso. Então ainda há futuro. Para nós. Marina não respondeu imediatamente. Ainda havia muitas feridas para cicatrizar, muitas questões para resolver. Mas pela primeira vez ela conseguia imaginar um futuro onde eles não eram apenas duas pessoas dividindo o mesmo espaço, mas talvez, quem sabe, um casal de verdade. Vamos devagar, ela disse finalmente. Um dia de cada vez. Gabriel concordou, agradecido por aquela pequena abertura. Nos finais de semana, Gabriel começou a acompanhar Marina ao terreno em Campos do Jordão. No início ela ficou surpresa com o pedido dele, mas acabou aceitando. E, para sua maior surpresa, Gabriel se mostrou interessado de verdade. Ajudava a verificar o andamento da obra, conversava com os engenheiros, dava opiniões quando solicitado, mas sempre respeitando as decisões finais de Marina. Rodrigo notou a mudança. Ele via o casal chegando juntos, via a forma como Gabriel olhava para Marina com uma adoração que antes não existia. E embora sentisse uma pontada de tristeza por perder a possibilidade de algo mais com Marina, Rodrigo também sentia uma genuína felicidade por ela. Em um dos sábados, quando Marina estava ocupada com os empreiteiros, Rodrigo chamou Gabriel para uma conversa particular. Eles caminharam até a borda do terreno, onde a vista das montanhas era mais impressionante. Você a ama, né? Rodrigo disse, indo direto ao ponto. Gabriel ficou surpreso com a franqueza, mas não negou. Amo. Demorei muito para perceber e quase a perdi por causa da minha covardia. Mas agora que eu sei, eu não vou deixá-la ir de novo. Rodrigo assentiu. Ela é especial. É raro encontrar alguém com tanta luz, tanto talento, tanta força. Eu quase me permiti me apaixonar por ela, você, sabe? Mas sempre soube que o coração dela nunca estaria completamente livre. Sempre soube que, no fundo, ela ainda tinha esperança em você. Mesmo quando estava machucada. Mesmo quando estava tentando seguir em frente. Gabriel sentiu um aperto no peito, misturado com gratidão. Obrigado.
por ter cuidado dela quando eu era idiota demais para fazer isso, por ter devolvido a ela a confiança em si mesma. Eu te devo muito. Você não me deve nada. Só cuide dela. Ela merece ser amada da forma certa. Merece ser valorizada. Merece acordar todos os dias sabendo que é a pessoa mais importante na vida de alguém. Eu vou fazer isso. Eu prometo. Os dois homens se abraçaram. Um abraço de amigos que se respeitam, que entendem que o amor verdadeiro às vezes significa abrir mão do que queremos para o bem de quem amamos. A partir daquele dia, Rodrigo começou a se afastar gentilmente. Ainda mantinha contato profissional com Marina, ainda acompanhava o projeto, mas não mais com aquela frequência de antes. E Marina, mesmo sentindo falta da amizade próxima, entendia. Entendia que Rodrigo estava lhe dando espaço para reconstruir seu casamento, e era grata por isso. Gabriel continuava sua campanha silenciosa de reconquista. Deixava bilhetes de incentivo no caderno de desenhos de Marina. Preparava o café da manhã nos fins de semana. Assistia aos programas que ela gostava, mesmo quando não entendia nada sobre decoração ou arquitetura. E aos poucos, as paredes que Marina havia construído ao redor do coração começavam a desmoronar. Uma noite, 2 meses depois daquela conversa no corredor, Marina acordou no meio da madrugada com sede. Desceu para a cozinha e, para sua surpresa, encontrou Gabriel lá, sentado no balcão, olhando para o nada. — Você também não consegue dormir? Ela perguntou. Gabriel se virou, surpreso. — Não. Estava pensando. No quê? Ele hesitou por um momento, depois decidiu ser honesto. Em como eu quase destruí a melhor coisa que já me aconteceu, em como eu tenho sorte de você ter me dado uma segunda chance, e em como eu vou passar o resto da minha vida tentando ser digno dessa chance. Marina sentiu o coração acelerar. Sentou-se ao lado dele no balcão, suas mãos quase se tocando. Sabe, Gabriel, eu passei muito tempo com raiva de você, com raiva de ter sido forçada a esse casamento, com raiva de você me tratar como se eu fosse invisível. Mas, agora olhando para trás, eu percebo que talvez a gente precisasse passar por tudo isso para chegar aqui, para entender o valor um do outro, para aprender que o amor verdadeiro não é aquele que vem fácil, mas aquele que a gente escolhe construir todos os dias. Você me perdoa, Gabriel perguntou, a voz baixa, vulnerável. Marina olhou para ele, para os olhos castanhos que agora a enxergavam de verdade, para o homem que estava ali, despido de todas as suas armaduras. Eu te perdoo, ela disse, e sentiu um peso enorme sair dos seus ombros. E quero tentar de verdade, sem mágoas do passado, sem medo do futuro. Só nós dois, aqui e agora, construindo algo novo. Gabriel pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu te amo, Marina. Eu sei que já disse isso antes, mas preciso que você saiba que é verdade. Eu te amo de uma forma que eu nem sabia que era capaz de amar. E vou passar o resto da vida te mostrando isso. Marina sentiu as lágrimas escorrendo, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Eu também te amo, Gabriel. E isso me assusta e me alegra ao mesmo tempo. Eles se beijaram ali na cozinha mal iluminada. Um beijo que era diferente daquele beijo protocolar do casamento. Um beijo que era escolha, entrega, promessa. Um beijo que selava não um contrato, mas um compromisso real de amor. Os meses seguintes foram de reconstrução, de aprendizado, de descobertas. Gabriel conhecia Marina de verdade agora. Sabia que ela gostava de café forte pela manhã, que cantava no chuveiro quando estava feliz, que tinha medo de trovões, mas nunca admitia, que adorava cozinhar, mas só quando não era obrigada. Marina, por sua vez, descobria as camadas de Gabriel. O homem sensível que se escondia atrás do executivo frio. O menino que ainda carregava a dor de não ter recebido afeto do pai. O homem que estava aprendendo, aos poucos, a se permitir sentir. A casa em Campos do Jordão ficou pronta em um dia ensolarado de primavera. Marina e Gabriel estavam lá para a inauguração, junto com Rodrigo e alguns amigos da família. A casa era exatamente como Marina havia sonhado. Moderna, mas acolhedora. Integrada à natureza. Um espaço que respirava vida
e luz. Rodrigo abraçou Marina com sinceridade. Você criou algo lindo, algo que vai ser meu refúgio por muitos anos. Obrigado. Obrigado a você, Marina respondeu. Por tudo. Por ter acreditado em mim quando eu não acreditava mais. Rodrigo olhou para Gabriel, que estava parado ao lado de Marina, com um braço em volta da cintura dela. Cuidem um do outro, ele disse, e havia uma bênção naquelas palavras. Naquela noite, de volta à mansão em São Paulo, Gabriel surpreendeu Marina. Ele havia transformado o jardim principal em um cenário mágico. Luzes penduradas nas árvores, pétalas de flores no chão, música suave tocando. E no centro de tudo, um pequeno altar improvisado. O que é isso? Marina perguntou, os olhos arregalados. Gabriel pegou as mãos dela, segurando com ternura. Nosso casamento começou de forma errada, com um contrato com obrigações, sem amor. Mas hoje, aqui, agora, eu quero fazer diferente. Eu quero me casar com você de novo. Não porque algum documento me obriga. Não porque nossas famílias esperam, mas porque eu escolho você, porque eu te amo, porque eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, construindo um lar de verdade. Marina sentiu as lágrimas caindo, mas eram lágrimas de alegria pura. Gabriel tirou do bolso uma nova aliança, mais simples do que a primeira, mas infinitamente mais significativa. Marina Tavares Almeida, você aceita se casar comigo? De novo. Mas dessa vez por amor. Marina sorriu, o coração transbordando. Sim. 1000 vezes sim. Eles trocaram as alianças ali, no jardim que antes parecia um cemitério emocional e agora era cheio de vida. Não havia padre, não havia convidados, apenas eles dois e a promessa renovada. E quando se beijaram, foi um beijo que selava não apenas um casamento, mas um recomeço. Dona Helena, que assistia de longe com um sorriso satisfeito, murmurou para si mesma. Eu sabia, eu sempre soube que eles conseguiriam. Nos meses seguintes, a vida do casal floresceu. Marina abriu seu próprio escritório de arquitetura, um espaço pequeno, mas charmoso no Jardim Paulista. Gabriel foi seu primeiro investidor e maior incentivador. Ele ajudou com os contatos, com a divulgação, mas sempre deixando Marina no comando, sempre respeitando a autonomia dela. Os primeiros clientes chegaram através de indicações de Rodrigo, que falava maravilhas do trabalho de Marina para todos que conhecia. E logo, Marina tinha uma carteira de clientes crescente, projetos desafiadores, reconhecimento profissional. Ela finalmente estava fazendo o que sempre sonhou. E o melhor de tudo, tinha o apoio incondicional do marido. Gabriel também mudou. Delegou mais responsabilidades na empresa, aprendeu a deixar o trabalho no escritório e estar presente em casa. Jantares que antes eram solitários se tornaram momentos de conexão. Fins de semana, que antes passava trabalhando agora, eram dedicados a viagens com Marina, a passeios, a simplesmente estar juntos. A mãe de Marina, Célia, que agora vivia em um apartamento confortável, pago pelo casal, ficou surpresa com a transformação. Quando visitava a mansão, via um casal apaixonado, via a filha feliz de uma forma que nunca tinha visto. E pela primeira vez, admitiu que talvez tivesse errado ao pressionar Marina a abandonar seus sonhos profissionais. Um ano depois da renovação dos votos, em uma noite de inverno, Gabriel e Marina estavam deitados na cama dele. Ela agora dormia ali todas as noites, aninhados um no outro. Sabe o que eu percebi hoje? Marina disse, traçando círculos preguiçosos no peito dele. O quê? Que eu sou feliz. Genuinamente, completamente feliz. E é engraçado, porque há um ano eu não achava que isso fosse possível. Gabriel beijou a testa dela. Eu também. Você me salvou, Marina. Me ensinou a sentir de novo. Me mostrou que o amor não é uma fraqueza, mas a maior força que existe. Nós nos salvamos, ela corrigiu. Juntos. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a presença um do outro, o calor daquele abraço, a paz daquele momento. Eu quero ter filhos com você, Gabriel disse de repente. Quero construir uma família cheia de amor, de calor, tudo o que eu nunca tive. Marina sorriu,
o coração transbordando. Eu também quero. Quero ver nossos filhos correndo por esse jardim. Quero construir uma casa que seja um lar de verdade. E foi isso que eles fizeram. Nos anos seguintes, o casal teve 2 filhos, uma menina e um menino, que encheram a mansão de risos e vida. Marina continuou trabalhando, agora com um escritório maior e uma equipe talentosa. Gabriel se tornou um pai presente, amoroso, determinado a dar aos filhos o afeto que ele nunca recebeu. A mansão, que antes era um palácio frio e silencioso, se transformou em um lar cheio de vida, de amor, de alegria. O jardim que Marina tanto amava agora tinha um balanço para as crianças, uma casinha na árvore construída pelo próprio Gabriel, canteiros de flores que Marina e a filha cuidavam juntas. Rodrigo continuou amigo da família. Visitava eventualmente, sempre recebido com carinho. Ele nunca se casou de novo, mas encontrou felicidade em sua solidão escolhida, em seus projetos, em saber que havia feito a coisa certa ao se afastar e permitir que o amor verdadeiro florescesse. Dona Helena, já com mais de 80 anos, tinha a alegria de ver o neto que ela criou se tornar o homem que ela sempre soube que ele poderia ser. E Marina, a neta que ela ganhou por contrato, mas que escolheu amar incondicionalmente. Em uma tarde de domingo, toda a família estava reunida no jardim. As crianças corriam, atrás de borboletas. Dona Helena estava sentada em uma cadeira de balanço, observando com um sorriso no rosto. Gabriel estava na churrasqueira, Marina ao lado dele, os dois conversando baixinho, rindo de piadas internas. "Você se arrepende?" Gabriel perguntou de repente, "de ter sido forçada a se casar comigo?" Marina olhou para ele, para o homem que era seu marido, seu parceiro, seu melhor amigo. Olhou para as crianças, para a vida que eles haviam construído juntos. "Não", ela respondeu, sincera, "eu não me arrependo, porque mesmo que o começo tenha sido difícil, mesmo que a gente tenha sofrido, tudo isso nos trouxe até aqui, e eu não trocaria esse aqui por nada no mundo." Gabriel a puxou para um beijo, doce e terno. "Eu te amo, senhora Almeida. E eu te amo, senhor Almeida." E ali, naquele jardim cheio de vida, cercados por amor e felicidade, Gabriel e Marina sabiam que tinham construído algo que nenhum contrato poderia ter criado. Tinham construído um lar feito de escolhas, de perdão, de crescimento, de amor verdadeiro. O casamento que começou como uma obrigação se tornou a maior bênção de suas vidas. E juntos eles provaram que mesmo das cinzas mais frias, o amor pode florescer e criar algo bonito, verdadeiro e eterno. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Gabriel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.